Quando o ser humano começou a criar abelha, isso lá com os egípcios, é dado aos egípcios o pioneirismo na apicultura, o pioneirismo na criação de abelha, embora você pegue ali os sumérios, já criavam abelha, os mesopotâmicos já criavam abelha. Então, muito antes dos egípcios, já havia criação de abelhas. Todos gostam do mel. Todos adoram o mel. Mas o tem mel muitos ele faz registros. parte da vida do homem. Tem muitos registros egípcios, né? Tem registros. Sim, muitos registros. São os que primeiro Registraram. registraram e escreveram os métodos de trabalho. Sim. Então, a metodologia de trabalho, realmente, os egípcios foram os primeiros. Mas a criação já havia antes. E criação racional. Eles usavam colmeia de madeira? Não. Não. A colmeia surgiu quando, Thiagão? Colmeia de madeira? Ah, não lembro. Quem que foi o professor que desenvolveu uma tal de colmeia Langstroth? Não, tem o Langstroth, mas não foi ele a primeira madeira, não foi dele não. Teve outros projetos antes dele. Mas só a dele projeto. foi a atual, né? A dele foi a que Isso, mais a deu dele foi certo. do século XIX. É, mas Ele antes dele pegou outros modelos tentaram. anteriores que não foram adiante os projetos. Primeiro foi barro, Isso. depois foram os colmos, aqueles de palha. Isso. Então palha, não era né? caixa de madeira. É, Era colmo de barro. Barro. E o colmo de barro, ele simulava qual estrutura que existe na natureza? cupim. Cupim. Inclusive o formato era o mesmo. É. A apicultura praticada na Idade Média, eles faziam os colmos de quê? De corda, de seda, de tecido, Sisal, sisal. trançava, tinha Mas era o mesmo formato de um cupim. De cupim. O que foi a evolução de todos esses modelos simulando estruturas da natureza que chegou à colmeia de madeira que nós temos hoje? Estruturas similares ao cupim. É. Ah, professor, mas uma colmeia de madeira não tem um formato de um cupim? Não, ela não tem um formato de um cupim. Mas a maneira como a abelha constrói o favo dentro da colmeia é uma estrutura piramidal similar a um cupim. Então, Ok. qual a diferença de uma abelha no cupim e uma abelha na colmeia de madeira? Nenhuma. Para não dizer que não existe diferença, a abelha que está no cupim você não consegue retirar o favo, olhar e voltar o favo para o cupim. Porque a abelha construiu a estrutura do favo aonde? Na parede do cupim. O que o Lorenzo Langstroth ele evoluiu na colmeia? A estrutura da colmeia com quadros móveis. Isso foi a grande evolução. De você ter os meios de levantar o favo e conferir a estrutura dela para ver como é que estava, se estava tudo ok, se estava dentro do contento do desenvolvimento da colônia. Mas a estrutura biológica, nenhuma diferença. Isso deu uma possibilidade de se extrair o mel sem danificar e sem matar a abelha, né? Sem danificar e sem matar a abelha. E ainda no mesmo século XIX, na época do Lorenzo Langstroth, eles desenvolveram ainda a centrífuga para poder extrair o mel do favo. E o favo, que é a unidade de estrutura construída pela abelha, aquela estrutura também não é danificada. Eu vejo mais ainda com relação à apiária, a construção das caixas, as colmeias, que padroniza, né? Você tem todo um padrão para ser seguido e isso facilita o nosso trabalho, facilita controle, facilita localização, né? É verdade. E muitas vezes Padroniza realmente o apiário. E muitas vezes o pessoal vê a colmeia e pensa que a colmeia está muito relacionada a uma gaiola. Parece que você tirou do cupim e colocou na colmeia, parece que você está tirando da natureza e colocando na prisão, numa gaiola. Você está pegando um passarinho e colocando dentro da gaiola. Será que não é esse o senso comum? O pessoal fala que tá Ali em você está cativeiro. escravizando o passarinho. O passarinho nasceu para voar. Sabiá não nasceu para cantar dentro da gaiola. O xinol não nasceu para cantar dentro da gaiola, nem canta. Canta E a triste. abelha? Canta triste. A turma não tá sabendo. Por que é que a gente atrasou a chegada do podcast hoje? Às 4h10. Verdade. Por que, Porque professor? eu tô desde as 9 horas da manhã no apiário Meia Ponte, fazendo a troca de favo velho da colmeia. Primeiro dia do manejo pré-safra. Primeiro dia do manejo pré-safra. Não Foram é só 4 horas de trabalho ininterrupto de apiário. Fora 1 hora para poder ir, providenciar, arrumar, e a 1 hora para chegar, almoçar quase 3 horas da tarde, para poder estar correndo e estar aqui às 4 para fazer o podcast. E por que a gente troca favo velho, Thiago? Por questão para que a abelha tenha um conforto biológico para que ela se desenvolva e possa produzir mais. Se eu não troco o favo velho da colmeia, a abelha fica na colmeia? De jeito nenhum. Um animal escravo foge? Não tem como, né? O porco foge? Não tem jeito. O peixe foge do lago? Não tem Não. jeito. O cavalo foge do... Como é que chama o espaço do cavalo? O É um- Pedro quer é um saber responder. Estábulo, é. Estábulo do cavalo.
Na Baia. A galinha, A baia. ela foge lá Da granja. Da granja. Não tem jeito. Fuga das Galinhas, outro filme. O bicho ele é criado para o abate. É. Essas fugas só acontecem se tiver algum catástrofe, algum acidente. E a abelha? E a abelha? Se você não der as condições pra ela, o que O acontece? Thiago usou a palavra certa, gente. Por que a gente troca o favo da colmeia? Para dar o conforto biológico para a abelha dizer assim, isso aqui é um paraíso. Ainda voltando àquela questão do apiário, o que é a abelha do apiário, o que é a abelha da natureza, o professor chegou e fez aquela pergunta. Qual que é a diferença da colmeia Langstroth para o cupinzeiro? Parece que tem uma diferença aí, porque a colmeia é um hotel 5 estrelas, né? E o cupim não é, né? E com serviço 5 estrelas. Rapaz, eu lembro de uma abelha que a gente tirou no cupim, que a gente fez o resgate, que quando a gente terminou de arrebentar o cupim para pegar todos os favos e transferir as abelhas, com toda a técnica, o manejo para não matar, não desperdiçar, né? Manter a abelha viva. Que cada abelha conta. Sabe o que a gente encontrou no fundo do cupim, Jandy? Não faço ideia. Uma cobra enrolada, morta, toda mumificada com própolis. Que interessante. A abelha entrou pra dentro do cupim, A cobra só tava quem lá? é que estava aninhado no cupim antes da tinha abelha? cobra lá. Já tinha cobra lá. Gente. Já tinha, e não era cobrinha não era jararaquinha fininha não, era cobrona, meu amigo. Que Eu não sei que loucura, cobra que era, porque estava toda mumificada de própolis. Uhum. E o interessante é que quando a gente arrebentou ali o corpo dela pra tirar, enroladinha, cara, e toda mumificada. Quando a gente tirou ali o corpo dela toda enroladinha, a carne dela estava em perfeito estado, cara. Caramba. A própolis. Nossa. Impressionante. A mumificação da própolis. Isso eu tinha uns 10, 11 anos, quando eu e meu pai abrimos esse cupim. Impressionante. Te marcou, né? Marca, porque você vê coisa, pô, a abelha é um trem violento. E um ponto... Então, como é hotel 5 estrelas. É, porque você tem condição, tem um espaço melhor Sim. do que o cupizeiro, tem um espaço melhor do que o oco de pau, do que uma fresta de pedra, Organização. uma organização, e tem um serviço melhor.